Boa tarde para todo mundo que está entrando, todo mundo que está chegando. Eu vou esperar um tempinho para vocês entrarem, para a gente conversar aqui. Enquanto vocês entram, eu senti de tocar meu bol aqui. Vou seguir minha intuição. Boa tarde, Maíra. Podem ir entrando. Só sentir de abrir o campo aqui. Boa tarde, Karina, Andressa. Como é que vocês estão aí? De onde vocês estão falando? Se quiserem ir falando comigo, eu tô só esperando para quem for entrar agora. E de certa forma preparando o campo aqui. Tudo bem com vocês? Vamos lá então. Sorocaba, Cabo Frio. Deixa eu dar um oizinho para vocês. Boa tarde, Inês. Inês, eu sei que tá falando de Portugal, não é? Rio Grande do Sul. Mônica, tudo bem, Mônica? Ah, Inês tá no Rio Grande do Sul. Não sei porque eu achei que você era portuguesa, Inês. Legal, gente. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre as energias do mês de novembro, tá? De uma maneira muito intuitiva. Então, para quem já assistiu antes, né? Tô achando que esse filtro tá muito claro, mas tá dando para me ver, né? Deixa eu mudar aqui. Deixar assim mesmo. De uma maneira muito intuitiva, né? Eu não preparo nada especificamente, eu só me conecto aqui com os meus guias, com a minha egrégora antes de começar. E eu sei que o horário aí não é tão favorável, né? 2 da tarde numa sexta-feira, não é todo mundo que pode acompanhar, mas por conta do fuso horário é o horário que eu consigo. E depois eu deixo, né, aqui, tanto no IGTV, né, quanto lá no YouTube, então não tem problema, aí vocês têm o fim de semana para assistir, tá? Então, a questão... Oi, Gabi, Tairine também. A questão astrológica, eu vou falar de uma maneira mais aprofundada no podcast que eu gravo para o Insight Timer, tá? Porque senão eu fico muito presa aos aspectos e acabo me perdendo um pouco e não falo tudo, né? Porque vocês sabem que quando liga a torneirinha aqui, eu começo a falar coisas muito, às vezes, fora, né, que parece fora daquilo que eu tô trazendo astrologicamente, mas que tem tudo a ver, porque é a reflexão por trás daquilo, né? Então, eu não vou entrar muito na astrologia, apesar de usar ela para me guiar o tempo todo, e não vou falar também da numerologia, porque eu já fiz, né, já gravei, na verdade, o áudio. Eu acho que até segunda-feira vai estar disponível lá no Insight Timer, que é um aplicativo, né, de meditação. E aí eu vou deixar o link aqui. Então, quem estiver assistindo o áudio depois, né, eu vou deixar disponível nos stories. E quem estiver assistindo depois no YouTube, é só procurar. Provavelmente a partir de segunda-feira, dia 2, vai estar disponível já no Insight Timer, tá? Outra coisa, né, é que eu vou trazer algumas datas importantes
e eu trago no blog. Então, todas as minhas anotações aqui de data, o que vai acontecer, quais são as luas, eu faço um post bem completo onde eu coloco todas as datas e o que elas indicam, o que aquilo significa, tá? Então, tudo isso vai ser como material complementar para que nenhuma informação se perca nesse meio tempo, nesse processo, tá? E aí a gente consiga focar aqui naquilo que é realmente importante e que eu tenho certeza que quem está assistindo vai receber a mensagem, enfim, aquilo que precisa nesse momento para encaixar mesmo uma pecinha naquilo que estava faltando, digamos assim, ou na resposta que você estava buscando para esse momento, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar de novembro, né? E a gente vai ter mais um mês aí, né? 2020 ele não veio a brincadeira, né? Não veio para brincar, não veio pra gente ter um ritmo mais lento, não tem jeito, tá? Então assim, queria dizer para vocês, olha, vai ficar tudo bem e a vida é linda, e de fato ela é, né? A questão é, a gente talvez veio aprender a ver a beleza na vida apesar daquilo que nos acontece, né? E é isso que a gente não percebe. A gente está muito identificado com a situação. Então, se a situação é de determinada forma, ou seja, ela ressoa com aquilo que eu espero dela, eu fico bem, eu fico feliz. Se a situação não é legal e não ressoa com aquilo que eu espero dela, eu fico triste. E nessa identificação com bom e ruim, com certo e errado, a gente segue a nossa vida deixando que fatores externos digam e ditem como a gente se sente internamente. E quando a gente faz esse processo, quando a gente acha que a vida é isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai invariavelmente sofrer. Então, o que a gente está aprendendo com tudo que está acontecendo, né? O que a gente está sendo chamado a aprender, a olhar, a ressignificar, é a maneira com que a gente lida com a vida, né? Com as coisas positivas e as coisas negativas, porque elas estão em duas polaridades opostas. E enquanto a gente ficar polarizando as coisas, a gente não vai estar no meio termo, no equilíbrio, no centro, que é onde a gente precisa se encontrar. E esse meio termo, né, esse equilíbrio, ele é interno, ele é dentro da gente. É quando eu consigo entrar na neutralidade, onde reside também a totalidade. Então, na neutralidade, na totalidade, existe sim o positivo, existe sim o negativo. A questão é, isso não me domina, isso não diz como eu me sinto, tá? E não é que a gente vai ficar sempre bem ou sempre triste, não importa, a gente vai experienciar a vida como ela se apresenta. Porque o que eu percebo, e isso de experiência própria, né, na nossa vida, é que a gente vive buscando a felicidade, perseguindo a felicidade. E aí a gente já começa com uma coisa. Se eu parto do princípio que eu estou em busca da felicidade, é porque eu já estou admitindo que eu não sou feliz hoje. Tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que eu acho que está fora, né? Eu já parto do ponto, então, eu quero a prosperidade, eu quero a felicidade. Eu estou dizendo para o universo, eu não tenho isso hoje, eu estou emanando a carência e a escassez. Né, a carência na falta, né, e a escassez daquilo que eu estou buscando. Então a gente já começa, digamos assim, de uma maneira errada. Tudo aquilo que a gente busca, que a gente está na busca, é como se fosse assim, eu envio para o universo, eu estou buscando, ele entende, ok, eu vou continuar fazendo você buscar. Então a gente sempre vai ficar naquela eterna busca e a gente sempre vai bater na trave. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, que chega num momento da nossa vida, principalmente depois que a gente já buscou muito, a gente já fez muitos processos e enfim, passou por tantas coisas e técnicas e ferramentas e você olha e percebe, nossa, eu continuo patinando, né? Eu continuo me sentindo de determinada forma.
Ou eu continuo buscando a minha cura, buscando a felicidade completa, única e essencial, né? Como se eu chegasse no topo da montanha e a minha vida fosse ficar bem para sempre. Então são ilusões que a gente vai autocriando, vai criando pra gente mesmo. E em algum momento essas ilusões elas têm que cair, elas têm que se desfazer diante de nós. E é isso que dói, na verdade, é a gente ver essas ilusões caindo na nossa frente, né? Esse ano tem sido um ano de desfazer ilusões muito forte, né, nesse sentido. E a gente não consegue necessariamente lidar muito bem, em vez de ficarmos felizes, digamos assim, tipo, que bom, eu não estou mais iludida, significa que eu estou vendo a verdade e não aquilo que eu achava que era, o que eu queria ver, o que eu queria perceber. A gente fica triste, a gente fica desiludido, porque a gente se identifica tanto com a ilusão, com aquilo que a gente achava ou esperava que era, que quando ela se desfaz, quando a verdade se mostra, pelo menos a verdade daquela situação, daquela pessoa, daquilo que está acontecendo, a gente prefere se agarrar à ideia ainda do que eu achava, mesmo estando claro, escancarado na minha frente a verdade sobre aquilo, e eu sofro porque eu não quero aceitar a verdade, né? Então começa a perceber que ilusões aí que já às vezes estão muito claras e muito nítidas na sua frente, e mesmo assim você não consegue aceitar, mesmo assim você não consegue encarar isso, tá? E por que eu tô falando isso? A gente está se encaminhando para uma fase, né, para um processo aí que já vem vindo, onde as últimas ilusões, digamos assim, vão começar a cair, né? Então tudo que estava ainda pendendo, tudo aquilo que a gente estava de certa forma tentando manter para manter uma ilusão que a gente tinha ou uma visão a respeito de alguma coisa, vai cair, né? Vai vir aquela coisa, tá, é isso mesmo? Você tem certeza? Ou às vezes vai ser muito clara, né? Então acontece muito assim com pessoas, né? Você vai ver quem aquela pessoa é, e não quem você acha que a pessoa é, ou quer que a pessoa seja, né? Ou espera que seja. Então, todos esses processos podem se intensificar sim em novembro, tá? Novembro vai ser um mês que vai começar e vai terminar de novo, né? Outubro já foi assim, mas novembro também, que vai começar e terminar com a energia de uma lua cheia. Né? E novembro ele ainda tem, digamos, um plus aí, né? Um extra, que é um eclipse no dia 30 de novembro. Então, um mês que começa com uma lua cheia em Touro, trazendo todas as questões de apego que a gente tem. Então, a gente está às vésperas dela, né? Hoje a gente está aí com a lua quase cheia no céu. Ela vai entrar em Touro daqui a pouco, né? Ainda hoje, mas oficialmente ela só vai ser cheia, né? Ficar plena amanhã. Só que a gente já começa a perceber a movimentação energética, emocional, né? E questões ali que vêm pra gente se desapegar. A gente passa a vida toda buscando segurança, e a gente associa a segurança a bens materiais, a pessoas, a situações que a gente considera confortáveis. Essa é muito energia de Touro, né? E aí, nesse momento, a gente está sendo convidado a soltar tudo isso. Então, vamos pensar numa metáfora, vamos pensar numa ideia aí do que está acontecendo. A gente está nessa montanha da vida, digamos assim, e a gente tá lá escalando, né, essa montanha, achando que vai chegar nesse ápice, nesse pico da montanha, onde tudo vai fazer sentido e onde todas as coisas vão se encaixar e a gente vai morar lá para sempre. Então é uma busca por um ideal, né? E aí vem as ilusões também de idealizar esse momento, esse topo da montanha, e sempre tá nessa eterna busca, né? Porque é uma escalada como se fosse uma montanha interminável, parece que ela nunca termina, né? Parece que você faz, e quanto mais você faz, mais você tem que fazer, ou mais você tem que buscar, porque você está enviando aquela energia para o universo da busca, né? Então você vai continuar buscando o resto da vida. Se você precisa de algo, você vai continuar precisando o resto da vida. Não tem jeito, a energia que a gente está emanando, tá?
Isso não tem nada a ver com alguém estar ouvindo os nossos pensamentos ou anotando o que a gente está pensando, tá? É realmente aquilo que você emana e aquilo que você acredita. Então a gente está lá nessa montanha e a gente está num momento da humanidade, enfim, né? Dentro desse planeta, dessa dimensão, da esfera que a gente está vivendo, né? Em que isso já não faz mais sentido. É como se diante das infinitas possibilidades e dos futuros prováveis da Terra, digamos assim, já percebeu ali, digamos que a energia maior já percebeu que não vai dar certo. As pessoas vão continuar buscando para sempre, vai continuar nessa ânsia, nessa angústia, nessa questão, né, muito identificada com questões aí que a gente já conhece, que é o que a gente vive hoje, né, a Matrix. E vai dar aquele terremoto. Então, o que a gente está vivendo hoje é esse terremoto. É esse chacoalhão, e aí a montanha ela está se dissolvendo, ela está se abrindo diante de nós, né? E o que está acontecendo? A gente continua identificado com essa ideia de ter que escalar e subir uma montanha, então a gente continua escalando, tá tendo um terremoto, tá abrindo a montanha e a gente continua escalando, né? Então a gente ainda continua nessa busca, a gente continua apegado nessas questões que a gente continuava, né, vivia até então. E a gente não solta, não desapega. O que a gente não sabe, né, dentro dessa metáfora ainda, mas é algo que eu acredito no fundo que é real, é que todos nós somos anjos e a gente tem asas. A nossa natureza é voar. A nossa natureza nunca foi rastejar, nunca foi estar na terra, né? A gente tem, claro, essa conexão com a terra, mas a nossa natureza essencial, ela é mais fluida, ela é mais leve, ela tá muito baseada na impermanência das coisas, né? E a gente a asa tá atrofiada, isso é fato, porque a gente ficou a vida toda no chão, achando que essa era a nossa verdadeira natureza e que esse topo da montanha era um pouco dessa utopia também. Talvez quando a gente achasse que não, no fundo a gente sabia que a gente queria voar, né? Mas a gente pensasse, não, primeiro eu vou subir lá no topo da montanha, porque quando eu chegar lá em cima, aí sim eu vou ter coragem de voar. Aí sim eu vou pegar minha asa, eu vou treinar. Vocês estão se reconhecendo muito nas histórias que a gente se conta e nessas coisas que a gente projeta, né? Tipo, um dia eu vou fazer. Não, quando eu tiver tal e tal coisa, aí eu faço. Aí eu vou me sentir bem. Aí eu vou ser feliz. E esse é o grande engano, né? A armadilha que a gente cria pra gente mesmo. Então, esse momento, ele tá acontecendo, esse chacoalhão, para mostrar pra gente agora é a hora de voar. Não é quando chegar lá em cima, não é quando você conquistar XYZ, não é quando você se sentir seguro, né? É justamente na instabilidade, na insegurança que a gente acaba aprendendo a voar, de fato. Porque quando tá tudo bem, quando tá tudo confortável, quando as situações, enfim, as pessoas estão sempre a nosso favor, estão sempre, tudo tá dando sempre certo, a gente não tem coragem de soltar o que tá certo, a gente não tem coragem de soltar o que tá confortável, né? E é um pouco da nossa natureza humana e tá tudo bem, né? Então aqui também não é uma coisa assim, vai lá e voa, vai lá e larga tudo, não é isso. Mas é muito para mostrar pra gente que a nossa capacidade é muito maior e que a gente pode sim, é muito mais do que a gente imagina, né? E que enquanto a gente ficar apegado a essas velhas ideias, a esses velhos conceitos sobre a gente mesmo, sobre as questões, sobre as situações, dificilmente as coisas vão mudar, né, na nossa vida, pensando aqui no âmbito individual. Então, o que está acontecendo é esse chacoalhão, né, dos nossos apegos, das questões que a gente tem. E se a gente pensar, né, na vida, tanto observando a natureza, que também está muito relacionado com o arquétipo de touro, e também em analisar mesmo o próprio desenvolvimento que a gente teve até aqui. Para a gente estar aqui hoje, a gente teve que se desapegar do nosso eu bebê, a gente teve que se desapegar do nosso eu criança, a gente teve que se desapegar do nosso eu adolescente, e a gente teve que se desapegar, e vai ter que se desapegar, depende aí da fase que você tiver, do nosso eu adulto, para se tornar um eu mais sábio, mas também já
numa idade avançada, digamos assim. Então a vida, e aí na natureza a gente vê as estações, né? A vida, ela tá mostrando o tempo todo pra gente que isso aqui é passageiro, que isso aqui é impermanente, e que é na impermanência que a gente aprende, que é na impermanência que vem a sabedoria. Porque se fosse tudo sempre igual, talvez a gente não aprendesse, a gente não valorizasse ou a gente não tivesse a comparação. Quando tudo é muito linear, quando tudo é muito absoluto, não tem com o que eu comparar, não tem como eu saber como é, né? Então, se tivesse sempre, vamos pensar no planeta, ele tem uma única temperatura em todo lugar do mundo que você vá, tá a 25 graus, é a temperatura absoluta do planeta. Como é que a gente ia saber se isso era frio, se isso era calor, como que a gente ia ter comparação, né? Então tudo que a gente vive, até dessa questão, voltando na questão da polaridade, a gente vai experienciar as polaridades, mas a gente tem que lembrar que o nosso ponto de referência é o centro, que o nosso ponto de referência, o nosso lugar de partida e de chegada, né, onde começa e onde termina, tem que ser o meio, tem que ser o centro, tem que ser a gente mesmo, né? Todo o resto é uma oportunidade, uma experiência, né? Mas uma oportunidade de comparação. Eu vou comparar para eu entender o meu processo, mas eu não vou ficar preso a isso, e é o que a gente faz. Então a gente vive nesses apegos, né, a querer ficar onde tá, viver o que vive para sempre, como se aquilo trouxesse segurança, mas não vai trazer, né? Em algum momento a gente tá tão seguro quanto cansado daquilo, né, entediado ou pensando, nossa, eu não aguento mais essa situação que um dia já foi segura, né? Pode ser um emprego aí, pode ser uma relação, e quando dentro da gente algo grita que já não faz mais sentido, a gente tem que ouvir o chamado da alma, a gente tem que entender que se isso está acontecendo, se algo dentro da gente está dizendo, é como se fosse, eu gosto de pensar, né, e aqui bem viajando um pouco, mas é o que eu acredito, como se fosse uma versão futura nossa que está tentando nos avisar, falar, ó, tem alguma coisa aqui para você, tem algo melhor ou tem algo diferente que você vai experienciar, mas primeiro você precisa soltar isso, você precisa desapegar, você precisa sair desse lugar. Como é que você vai, por exemplo, você quer viajar, mas como é que você vai viajar sem sair da sua cidade, né? Como que você vai fazer esse movimento se você não sai de onde você está? Né? Não vai acontecer. E na vida, aqui de uma maneira, né, pensando no que está acontecendo, a gente tem que sair de onde a gente está, do estado em que a gente está, se a gente quiser vivenciar outras coisas, porque essa pessoa que a gente é hoje, se a gente olhar ao nosso redor, ela está energeticamente compatível com tudo que a gente está vivendo. Então, tudo que está na nossa vida hoje, não adianta culpar nada externo, é uma ressonância com a sua energia, né? Então, se você está vibrando no medo, se você está vibrando na indecisão, se você está vibrando na dúvida, na desconfiança, e muitas vezes isso é consciente, e a gente sabe disso e muitas vezes acha que não consegue, né, mudar. E eu digo acha porque sim, a gente consegue. É só, né, claro, passar por algum processo talvez para empurrar um pouquinho a gente a ter certeza, a entender o que está acontecendo ali. Mas a gente fica ali, né? Então a gente acha que não consegue e a gente aceita aquela situação. E muitas vezes é inconsciente. Então muitas vezes vem de crenças, muitas vezes vem do nosso contexto socioeconômico, familiar, tudo que eu venho carregando na minha vida, tudo que eu venho trazendo na minha bagagem, na minha mochilinha. É como se fosse, e aqui é interessante fazer um paralelo também, uma metáfora, pensar no arquétipo do louco, né? Para quem conhece o tarô, estuda o tarô, aquele ser, né, que é o louco, aquela pessoa, aquele homem, mas que pode ser qualquer pessoa, pode ser uma mulher inclusive, que sai com aquela trouxinha nas costas. Sabe quando tem uma varinha e tem aquela trouxinha amarrada com as nossas coisas? Né? Então a gente vai pela vida, a gente é esse arquétipo do louco, a gente tá vivendo
sob várias simbologias, sob vários arquétipos, sob várias linguagens, né? Tudo é informação, o universo ele é informação. E mesmo as pessoas que não acreditam, né? Então estão lá vivendo a vida delas na Matrix, tranquila, racionais, aquela coisa bem enquadrada que a gente conhece. Mesmo elas, sem saber, inconsciente daquilo, né? Estão vivendo sob arquétipos, né? Então todo mundo vai ter essa bagagem, essa história pessoal, todo mundo vai nascer num certo contexto. E essa bagagem, né, nesse arquétipo, a gente nasce com essa energia do louco que se joga na vida, digamos assim, e a gente vai acumulando essa trouxinha, a gente vai seguindo pela vida. E é muito também a ideia do arquétipo do herói, né? Então, da gente estar nessa história, sendo o herói da nossa própria vida, mas a gente passa a vida toda inconsciente projetando no outro esse herói. Porque eu estou inconsciente da minha própria capacidade de dominar a minha vida, de tomar a frente, tomar as rédeas, eu vou projetar no outro, me salva, me ajuda, faz por mim, porque eu não me sinto capaz. Então, muito desse processo da jornada do herói também vai em direção a gente resgatar o nosso poder pessoal. Mas para isso, em algum momento eu vou ter que olhar para essa trouxinha e vou ter que fazer uma triagem, falar o que está aqui dentro que eu trouxe comigo como bagagem de vida, que faz sentido para mim, que vai me ajudar daqui para frente, porque assim, tudo ajudou a gente a ser quem a gente é hoje. Até as coisas que a gente acha ruim, que a gente acha que não foram legais, as pessoas que passaram pela nossa vida, tudo confabulou, digamos assim, para que você fosse quem você é hoje. Até as coisas que não deram certo. E é isso que a gente precisa entender. A gente vai ter que pegar essa trouxinha, a gente vai ter que honrar tudo que a gente viveu, honrar essa trouxinha, falar, não, eu agradeço porque você me trouxe até aqui, você me fez ser quem eu sou hoje, você me fez, muitas vezes, né, adquirir uma habilidade. Então, às vezes, uma coisa que a gente considera negativa, se não fosse por ela, a gente não teria adquirido uma habilidade que a gente tem hoje. Né? Só que a partir de agora, no nível de consciência que eu tenho e na minha escolha de ser e assumir esse lugar de herói e heroína da minha vida, eu vou me desfazer dessa trouxinha, dessas coisas que não me servem mais. Me serviram até aqui, eu agradeço, eu honro, mas eu deixo aqui. Então, em algum momento da nossa estrada, e eu digo isso porque novembro pode ser muito forte para isso, a gente vai ter que fazer essa triagem, né? E a gente vai escolher. Tem várias coisinhas ali que eu fui adquirindo, que também me ajudaram, mas que eu escolho manter, porque vai continuar me ajudando daqui para frente. Só que, para eu adquirir novas virtudes, viver novas experiências, eu vou ter que liberar espaço nessa trouxinha. Eu vou ter que liberar espaço na minha mala. Não cabe. É como uma viagem que a gente vai fazer fisicamente, realmente. Você não pode chegar no aeroporto com a sua casa nas costas e querer pegar o avião. Isso não existe, não vai acontecer, você não vai conseguir, né? Da mesma forma na vida. Então é como se a gente tivesse uma capacidade máxima ali. E isso é para o nosso bem, porque imagina você ir viajar com 10 malas, com milhões de coisas, você não vai aproveitar, você não vai conseguir nem chegar ali na frente sozinha, né? Então, é muito nesse sentido, é sim para o nosso bem. Só que aquela coisa que tanto você quer mudar, aquela ferida que tanto você quer curar, você precisa entender que enquanto você não liberar espaço, enquanto você não desapegar-se de algumas coisas, questões, ideias, crenças, né, na sua vida e dentro de você, às vezes é externo, mas lembra que o externo, ele tá só projetando uma coisa dentro de você, né? Então, tudo que tá fora é como se fosse a projeção do que eu tô vibrando e tô sentindo. Se a gente soubesse usar isso da melhor forma, se a gente soubesse identificar, nossa, tudo que eu tenho na minha vida tem a ver com o que eu tô ressonando agora, com o que eu tô enviando, emanando, com a frequência que eu tô enviando, conscientemente ou não, né? Esse é o ponto. Às vezes a gente não entende porque a gente ainda não tomou consciência disso. Mas se a gente for humilde, se a gente continuar olhando, né? Não com o olho do ego, tipo, não, eu sou vítima,
vítima, aquela pessoa está sendo horrível para mim e essa situação está querendo me prejudicar. Você não vai conseguir perceber, né, nesse estado. Mas se você em algum momento tiver aquela virada de chave, você vai falar assim, então é por isso que eu tô emanando isso, é por conta dessa crença, desse sentimento, dessa vez que aconteceu tal coisa, eu achei que isso ia ser sempre assim, né? Então, uma situação que nos prejudica e a gente grava aquilo, tipo, toda vez que eu ajudo, eu sou prejudicada. Por exemplo, é uma crença. Se alguma vez aconteceu isso com você, a tendência, não é que isso sempre acontece, mas por autoproteção, você pode guardar aquilo. Então você acaba sendo uma pessoa, só que você esqueceu, então você acaba sendo uma pessoa que está sempre ajudando, porque você acha que você precisa ajudar indiscriminadamente, mas você está sempre sendo prejudicada e você não percebe que tem relação a essa ideia que está dentro de você, a essa ferida, a essa crença, a essa questão, ou é algo que está no seu campo familiar, tem N situações aí, tá? E tudo isso vai estar muito forte para a gente investigar nesse mês. Então, tudo isso que eu tô falando, né, toda essa reflexão tem a ver com a lua cheia amanhã no signo de Touro, nessa energia de desapego, tá? Então, tudo que acontecer nesse mês, todas as questões, as situações que estão ficando muito claras, muito evidentes pra gente, no fundo, elas estão apenas querendo nos mostrar tudo isso, né? O que a gente precisa desapegar, o que a gente precisa ressignificar. Então, sim, pode ser um mês bastante intenso, até porque é um mês de energia escorpiana, né? E escorpião, se a gente pensar de novo na simbologia, nos arquétipos desse signo, tem a ver com a fênix, que renasce das cinzas, ou seja, primeiro a gente morre para depois renascer, né? E muitos desses processos de desapego, às vezes simbolicamente, ou às vezes uma área mesmo da nossa vida precisa morrer, precisa acabar, um relacionamento precisa acabar para a gente renascer em outro muito mais alinhado com quem a gente é agora. Então, de fato, esses processos de mudança, esses processos de transformação, muitas vezes sim, eles são doloridos, né? Ninguém está dizendo que vai ser tranquilo, agradável, mas muitas vezes é muito mais leve fazer esse processo, fazer esse movimento, do que ficar preso ou presa numa situação que já está tão ou mais dolorida quanto. E é isso que a gente não entende, né? Quando a gente está num processo ali de muita dor e mesmo assim a gente não solta. Como é que a gente vai se abrir para algo novo se aquilo continua ocupando um espaço na sua vida, né? E você continua ressoando numa frequência para aquilo estar na sua vida. Porque muitas vezes a gente quer resolver uma situação resolvendo no fora. Então, eu quero terminar um relacionamento, eu quero sair desse trabalho que eu não gosto, eu quero passar por qualquer processo de cura que eu esteja vivendo. E eu quero que as coisas se resolvam fora, então eu não tenho coragem de terminar, eu não tenho coragem de ir lá pedir a conta e também não tenho motivação para começar algo novo em paralelo e fazer a transição de uma maneira mais suave. Mas o que a gente não percebe é que se eu olhar para dentro, se eu entender o que dentro de mim está insatisfeito, que parte minha está se sentindo desconfortável, de onde vem esse desconforto, se eu for buscar alguma ajuda terapêutica ou eu mergulhar nesse processo comigo mesmo ou comigo mesma, magicamente essas situações podem sim se resolver, sem que a gente precise fazer algo de fato. Então, como o mundo externo, no fundo, é essa grande projeção do nosso mundo interno, daquilo que a gente sente e vibra, se eu resolvo dentro de mim, as coisas elas tendem, pela frequência que eu tô falando, tudo que você tá emanando. Então, se você muda dentro, o dialzinho ali, né, a frequência da rádio é como se sintonizasse outra. Então pode ser que essa pessoa mesmo venha e termine com você, vocês acabem se afastando naturalmente. Pode ser que você seja mandado embora e se prepare. Se você tá insatisfeito no trabalho, se você tá infeliz, se você começa a mexer dentro, a tendência é que se você não tem coragem de fazer esse movimento, a vida, a sua própria ressonância ali vai separar você daquilo. Então você vai ser mandado embora para ter a oportunidade de fazer o que você tanto queria. Não era isso que você queria, no fundo? Então,
cuidado com o que você pede, né, para o universo. E eu gravei até um vídeo falando sobre isso um tempo atrás, né? Cuidado com o que você pede, porque muitas vezes a gente pede as coisas, mas a gente não pensa ou não pede de uma maneira, digamos, positiva, elevada, e a gente não pensa que o universo ele pode mandar isso pra gente de outras formas ou de várias formas. Então, exemplo, a pessoa tá muito cansada, tá muito saturada, fala, nossa, eu quero descansar, eu preciso de um tempo para mim, e tá emanando aquilo, né? Um pedido mesmo. Aí o que vai acontecer? Ela vai quebrar a perna e ficar de molho 2 semanas, sabe? São coisas assim que acontece. Ela conseguiu o que ela queria? Ela realizou aquele desejo? Sim, a gente não pode falar que não, mas de que maneira, a que custo, né? Então também cuidado com esses processos, porque tudo que acontece está relacionado com o que a gente está vibrando e emanando. Não tem como, não, é incompatível, é incompatibilidade energética mesmo. Não tem como você ter o B se você está vibrando no A, tá? Não casa, é como se fosse uma rádio. Você não vai ouvir rock na rádio sertaneja, que você está vibrando lá nessa frequência, tá? São ondas mesmo. Então a gente perceber, observar aquilo que a gente está emanando, tá? Tá fazendo sentido aí? Deixa eu beber uma aguinha. Me digam aí se tá fazendo sentido, se as fichas estão caindo, se tá ajudando de alguma forma. Então tá, né? Então tudo isso é uma energia bem preponderante no mês, essa questão do desapego, né? Todos esses processos energéticos, tá? Porque é um mês de Escorpião, que começa com uma lua cheia em Touro, que é o Sol e a Lua fazendo oposição, tá? E aí a gente vai ter, de novo, um mês com uma energia bem dividida. Até o dia 15, a gente vai estar com essa energia de limpeza mais forte, tá? Então todos esses processos podem se acentuar, todas as questões que a gente tem que resolver podem ficar mais fortes. Às vezes não tem nada acontecendo externamente, né? Não tem nada na minha vida ali muito forte, mas dentro tem uma coisa ali, tem uma energia, tem uma coisa que você não consegue nem nomear, uma insatisfação, um incômodo, uma angústia, né? Então as coisas elas podem vir diretamente já do interno, né? Às vezes o externo não tá bem tranquilo até, mas dentro de você tem algo se movendo ali, né? Então, observar, olhar para essas questões. Porque a gente vai ter, então, essa lua cheia e depois ela vai ficar minguante e vai se encaminhar até o dia 15 para essa energia de finalização, de fechar coisas. E como a gente ainda está num ciclo libriano, isso vem muito em relação aos nossos relacionamentos, a como a gente se relaciona com o outro e com a gente mesmo. Vênus vai estar fazendo vários aspectos desafiadores nessa primeira metade do mês também. Tem várias coisas dizendo, talvez alguns desafios venham, e lembrem que as sombras, né, a gente acaba espelhando muito elas nos outros, né? A gente acaba não vendo tanto na gente e o outro acaba sendo esse espelho, esse mestre daquilo que a gente está sentindo e vibrando, né? Porque por ressonância, mais uma vez, a gente atrai as pessoas que estão alinhadas com aquilo que a gente está vibrando, tá? Então, a primeira metade do mês pode ser muito nesse sentido. Depois do dia 15, a gente vai ter o encontro do Sol e da Lua, né? A gente vai ter a Lua nova em Escorpião e inaugura um ciclo escorpiano, ou seja, mesmo que agora a gente já esteja sentindo essa energia por conta da Lua cheia, né? Da oposição de Sol e Lua, e do Sol estar em Escorpião até o dia 21, a gente ainda vai entrar no ciclo escorpiano. Então, todos esses processos internos, se a gente já trabalhou na primeira metade do mês, eles podem ser muito mais leves e a gente ter muitas aberturas para esses processos darem lugar a outras coisas, outros sentimentos, outras visões da vida, das pessoas, das situações e de nós mesmos, principalmente, de resgate do nosso poder interno, talvez de algo que brote muito no sentido de usa esse potencial, usa essa força, né? Então pode ser sim um pouco mais tranquilo
Até porque daí dia 21 o Sol ele entra em Sagitário, a gente tem de certa forma o otimismo ativado dentro da gente, só que querendo ou não a gente vai se encaminhar para 2 eclipses que vão acontecer, um dia 30 de novembro e outro lá no dia 15 de dezembro. Então a gente vai estar assim, nesse final de ano, confesso, que as coisas não vão estar tão leves assim, tipo, não é, chegou dezembro, que bom, acabou o ano. A gente ainda vai ter 2 eclipses, a gente vai ter o encontro de Saturno com Júpiter em Aquário no dia 20 de dezembro, mas isso eu vou falar mais pra frente, tá? E esse final de mês, então, ele vai trazer de certa forma, já um pouco desse chamado para o que você quer daqui para frente. Então olha como tudo se encaminha, como se fossem as estações mesmo. A gente vai fechar um ciclo, a gente está sendo convidado de certa forma para a gente abrir um outro. Mas como que eu vou abrir se eu ainda não fechei? Como que eu vou saber o que eu quero se eu ainda estou resolvendo aqui dentro de mim um monte de coisa? Percebe? Então é muito nesse sentido, vamos fechar tudo, vamos finalizar isso aí, libera essas dores, essas mágoas, essas questões, esses bloqueios que impedem você de acessar o seu verdadeiro potencial, porque depois a gente vai ter a oportunidade de apontar essa flecha, né, sagitariana, e aí de novo um arquétipo, né, que indica algo que eu posso ir além, que eu posso ir longe, que eu posso buscar algo melhor, tá? E de maneira concreta, porque vai ativar Júpiter, que é o regente, que tá lá em Capricórnio. Então, vamos fazer acontecer, né, na nossa vida. Porque uma vida sem propósito, ou sem a gente ter pelo menos algo que nos traga empolgação, que nos traga brilho nos olhos, não tem graça. E não é mesmo como, não tem como ter mesmo, porque a gente não tá conectado com a nossa própria alma, com aquilo que ela está dizendo que faz sentido fazer, né? E essa desconexão que gera tudo que a gente está vendo, né? Então é muito nesse sentido também da gente se conectar mais com tudo isso, com essa energia, com essa frequência, daquilo que ressoa com a gente, tá? Porque é como se tivessem várias camadas sobrepondo, né, em cima de quem a gente é de verdade. E são essas camadas que a gente está sendo convidado e convidada a soltar, desapegar, como se fosse uma cebola mesmo. Vamos tirando várias cascas, é como se a gente olhasse a cebola de fora. Para quem não conhece a cebola, ela é aquilo, ela é aquela coisinha bege, né? Aquela casca dela, a gente acha que é a cebola, mas a gente que já conhece, já sabe que tem que tirar a casca e que a cebola ela tá lá dentro, né? Então, é muito nesse sentido, sabe? A gente tá aqui dentro, mas a gente tem tantas cascas e tantas camadas que não são a gente, que enquanto a gente não tirar e não for descascando, tirando essas camadas, a gente não vai conseguir ser quem a gente é de verdade, a gente não vai ter essa conexão com aquilo que eu quero de verdade, com aquilo que faz sentido para mim, né? E eu sei que isso é desafiador, porque ao mesmo tempo a gente tá assim vivendo numa matrix, né? Numa sociedade em que existem certas regras, existem certas questões e padrões que de certa forma a gente tem que seguir, mas a gente tem que seguir até o momento que a gente acha que aquilo faz sentido pra gente, porque é possível sim fazer algo diferente, viver de uma maneira diferente, desde que você arque com o que isso vai te trazer. Arque com, não quero falar os custos, porque não é um custo, mas arque com o que é necessário para viver nesse estado, porque possível é, com certeza, tá? Então, eu acho que da energia era mais isso que eu queria falar. Eu vou mostrar aqui agora, porque eu pedi pro tarô, né? Tirei uma energia para esse mês. Mês passado eu lembro que foi a cartinha Coragem, né? E eu não sei se voltando e fazendo aí como posso dizer, uma retrospectiva, se vocês perceberam o quanto vocês precisaram dessa coragem, o quanto ela foi pedida ou usada até em alguns momentos, né? Se foi uma energia que, de certa forma, esteve presente no seu mês. Esse mês saiu essa cartinha aqui, ó. Repressão. Eu gosto bastante desse tarô do Osho,
né? Porque ele é o tarô convencional com os arcanos maiores e menores, mas ele traz uma mensagem um pouco mais aprofundada, enfim, ele traz uma palavra-chave, né? Como a repressão aqui, mas ele equivale a um arcano do tarô normal. Então, esse aqui é o 10 de paus. E nesse caso, essa energia, aliás, é uma carta bem forte. Olha como ela tem tudo a ver com o que eu falei até agora. Como se a gente tivesse vivendo essa repressão interna, como se a gente tivesse, vivendo na mente, porque aqui tem umas nuvenzinhas, não sei se vai dar para ver por causa do reflexo, mas tem umas nuvenzinhas, né? Tem um ser todo amarrado, com nuvens na cabeça, quer dizer, muito na mente, muito na ansiedade mental, nessa coisa que a gente vive, né, da mente. Todo amarrado, né, e uma energia, e olha só que incrível, eu falei da montanha, como se tivessem várias riscos, frestas, esqueci a palavra agora aqui, tivesse prestes a explodir, né, e tem várias rachaduras, era essa palavra que eu queria achar. Tem várias rachaduras, assim, como se essa repressão ela tivesse prestes a explodir. Então, a gente vem reprimindo tanta coisa dentro da gente, a gente vem guardando tantas coisas que a gente não falou, tantas vontades que a gente não fez, tantas e tantas coisas durante a nossa vida, que nesse momento, se a gente não der vazão para isso, se a gente não olhar, acolher, né, e fizer essa ressignificação, esse desapego, né, esse processo que a gente está sendo chamado, a tendência é que a gente exploda a qualquer momento, né? E essa explosão, ela pode ser a partir de uma briga com alguém, pode vir a partir de um acidente que acontece com a gente, porque o acidente, ele é uma explosão de energia. A gente tá com tanta energia dentro da gente que acontece uma coisa externa para dar vazão para aquilo. Comecem a perceber. Quando a gente tá nervoso, a gente tende a brigar, a gente tende a se cortar, a gente tende a cair, né? Então, pensar um pouco nisso. Se tem muita energia dentro da gente, muita coisa represada, ela vai encontrar uma forma de sair. É igual uma energia elétrica numa torre. Se encostar, ela sai, né? Então, pode sim ter algo nesse sentido, né? Uma crise de ansiedade, síndrome do pânico tem muito a ver com coisas reprimidas. Então, é como se a energia encontrasse uma forma de se expressar, né? De ter esse processo de vazão. E aí tá, né? Eu tirei essa cartinha, mas aí eu pensei, e como que a gente vai lidar com essa repressão? Como que eu posso passar por esse processo, né? Como que eu vou fazer isso? Eu perguntei pro tarô, como fazer isso? E olha a carta que saiu. Transformação. E aí fechou, né? Fechou muito com o que eu já falei aqui. Então, por isso que eu gosto, né? Até depois no áudio que eu gravei para Insight Timer, eu falei da numerologia, falei de novembro ser o mês 11/2, né? Porque a soma dá 2, mês universal 6, falei tudo o que isso significa e depois falei detalhadamente da parte astrológica. Como um encaixou no outro. E aí você vem com o tarô, vai sair a mesma energia, porque é a mesma energia, são só maneiras diferentes de ler a energia, né? Então, transformação, não tem como a gente fugir, né? Essa carta, ela é a carta da morte no tarô tradicional, arcano maior, que fala desses processos de morte e transformação, de morte e renascimento, que para algo nascer, a gente precisa morrer para velhas partes nossas, não tem como, tá? Então, como que vocês podem fazer isso? Primeiro, se conectar mais com a sua intuição, né? Começa a ouvir mais o que o seu corpo está dizendo, o que o seu coração está te pedindo, porque se a gente fica preso na mente, a gente vai ficar com preocupações, com ideias muito viciadas da mente, tipo de se preocupar com o que o outro vai dizer, se preocupar com o dinheiro que vai faltar, se preocupar com, sei lá, qualquer outra coisa. Então a mente nesse momento, ela pode estar um pouco viciada, não adianta a gente racionalizar, não adianta a gente querer pensar. Pensar não vai resolver, é um processo muito mais de dentro, muito mais internalizado, tá? E sim, muitas vezes por ser coisas talvez profundas ou talvez até inconscientes, você nem sabe o que é, você só se sente dessa forma e você não consegue sozinho, sozinha mapear, olhar para onde tá, né?
eu acho interessante buscar apoio, né? Apoio terapêutico ou de algum amigo que você possa conversar, desabafar. Fazer exercício físico sempre ajuda, tá? Participar de algum tipo de grupo, criar o seu próprio grupo, né? Criar um grupo ali de conversa sobre esses temas. Eu acho que a gente está sendo convidado a inovar. Eu acho que ano que vem, principalmente dentro da energia de Aquário, vai ser muito forte para isso. Usar essas ideias que vêm, essas inspirações que a gente está tendo e colocá-las em prática, tá? E aí, o que eu posso oferecer para vocês de ajuda, né? Eu tenho o projeto de sessões de Theta Healing a um valor muito bom, né? Um valor social que a gente chama, apenas R$80 para você fazer uma sessão com uma das terapeutas disponíveis. Não é comigo, né? São com as minhas alunas dos cursos, mas elas são totalmente capacitadas, amorosas, abertas para ajudar vocês. Então, tá lá no meu perfil, tem uma bolinha lá no destaque, escrito Theta Healing, e você pode olhar lá, escolher sua terapeuta, passar por esses processos. Elas estão de coração aberto para ajudar quem precisar, quem buscar, enfim. E vale muito a pena, porque uma sessão normal hoje custa em volta de R$300. Tá? Então, R$80 realmente vale muito a pena. E eu não sei até quando eu vou manter esse projeto. Então, vale a pena você fazer enquanto é tempo, enquanto tá lá disponível, e aproveitar esse mês com essa energia de Escorpião, tá? Eu acho que vale muito a pena, de verdade. E aí, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, mergulhar um pouquinho mais nesse processo, eu vou dar a formação de Theta Healing aí para você ter a ferramenta em mãos, né? Você pode passar pela sessão com as meninas e sentir que você, né? Como que é isso para você? Porque o Theta Healing é difícil de explicar, é difícil de vir aqui e falar, olha, isso. É uma técnica de cura energética, de cura espiritual. Então, só vivendo o processo para a gente saber exatamente o que significa e como ressoa com a gente aquela energia. Não tem jeito, né? Então, se você quiser ter essa técnica para você usar quantas vezes você quiser em você, nas pessoas ao seu redor, quiser atender, inclusive, né, começar aí a praticar com outras pessoas, talvez fazer essa transição, né, se tornar terapeuta da técnica, tem N formas de aplicar. Então, eu vou dar a formação no dia 20, 21 e 22 de novembro, depois também vou deixar o link lá nos stories, tá? Então, é muito de sentir o chamado. Por isso que eu falei, se você fica muito na mente, você não consegue resolver nada. Porque você vai estar nos seus pensamentos viciados. Pensamentos de medo, pensamentos de escassez. O cérebro, ele nada mais é do que um sistema operacional. E ele tá sempre repetindo aquele caminho neural que é o que sempre tem. Então, como que você cria um hábito, né? Todo dia, pode reparar, você acorda mais ou menos no mesmo horário, você vai e faz a mesma ordem das coisas, você vai para o trabalho, você faz o mesmo caminho, é automático. Isso é o nosso cérebro agindo para nos ajudar, por quê? Para ele está poupando energia, ele está automatizando os processos. Só que ele automatiza uma maneira de pensar sobre as coisas, ele automatiza um pessimismo, ele automatiza a preocupação em excesso, e aí que começa a dar essas bugadas, digamos assim, essa formação, essa ansiedade, né, muito forte, porque a gente fica acreditando em tudo que o nosso cérebro nos diz, em tudo que a nossa mente nos diz. Mas eu gosto de falar que a mente mente, né? E a gente precisa ter um pouco mais de discernimento. Por outro lado, quando algo dentro da gente, e isso é prática, tá? Eu sei que uma pessoa racional que tá lá, né, vivendo a vida muito naquilo que ela tá vendo nos fatos e nas observações racionais das coisas, é difícil entender o que é sentir. Porque o sentir, ele vem, é algo que você simplesmente sabe que você tem que fazer, você sabe que você tem que estar lá, você sente, tá? E não tem nada a ver com sentimentalismo. É isso que é importante a gente ter também, porque sentimentalismo
é quando a gente exagera, é quando a gente também fica identificado demais com o que a gente está sentindo. E a gente também pode estar viciado em alguns sentimentos, mas a intuição, o sentir, ele é algo que simplesmente surge, que simplesmente escapa, digamos assim. Não é algo que sempre eu estou me sentindo da mesma forma, não é sentimento, tá? Então, eu vou deixar o convite aqui para essas duas, na verdade a mesma técnica, né, mas para esses dois convites em relação a ela. E também, né, no dia 14 de novembro, eu vou dar um workshop de encontro com as sombras, de cura das nossas sombras, de acolher as nossas sombras, de aprender a lidar com elas. E esse workshop vale muito a pena também, porque ele tem um valor super acessível, tá? E vai ser um processo profundo e intenso. É realmente, eu quero mergulhar, eu quero olhar para essa dor, eu quero entender por que eu me sinto dessa forma, por que eu tenho determinado padrão, né, com relacionamentos, com pessoas ou com situações. Vai ser bem profundo, mas eu acredito que quem estiver pronto, quem estiver preparado para passar por esse processo, vai se beneficiar muito dele. Então, também vou deixar o link depois lá nos stories, tá? Tem tudo no meu perfil. Então, se você clicar no meu perfil agora e abrir, vai estar lá a bolinha de destaque Theta Healing e no link vai ter lá um direcionamento para o curso de tetas, informações, para o workshop, tá bom? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar, mas, como sempre, vamos fazer uma meditação para a gente integrar essa energia, para a gente trabalhar um pouquinho esses processos. Eu acho que eu vou finalizar aqui, vou fechar, porque eu sei que alguns perfis já estão conseguindo fazer uma live com mais de 1 hora, mas a última vez cortou no meio da meditação, então eu prefiro não arriscar, fechar. E aí quem puder, eu sei que agora talvez nem todos possam, né? Vai ser uns 20 minutinhos aí a meditação, depois vai ficar disponível e você pode fazer. Então é bom que até ficar separado para a pessoa que quiser fazer só a meditação, tá? Mas eu vou fazer aí uma meditação pra gente absorver um pouco melhor a energia, tá? Então eu já volto, quem quiser fazer é só ficar comigo e quem não puder, eu mando um beijo e desejo um mês de novembro maravilhoso. Já volto, tá? Até mais. Voltando pra gente fazer a meditação. E como novembro tem muito forte esse tema das sombras, né, de olhar para essas questões mais profundas, nossa, decidi fazer algo nesse sentido. Então, uma meditação de contato, de conexão, de integração dessas sombras, dessas questões mais profundas, nossa, tá? E aí alguém me perguntou de como transformar, né? Foi engraçado que só de fechar a live e voltar, já tive uma confirmação, enfim, um sinal do universo e me veio aqui de falar para vocês. Quando a gente fica muito na mente, vamos pensar na sua questão, ou numa situação, ou num relacionamento, qualquer coisa que você esteja vivendo. Quando a gente fica muito na mente, a gente vai olhar para aquilo, se identificar com aquilo e viver aquilo novamente, como se ficasse repetindo. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, a gente fica identificado com aquela situação e a gente tem um julgamento dela. A gente acha que ela é boa ou ruim, que a pessoa é isso ou aquilo. Então, você volta a pensar naquilo, você vê da mesma forma e ativa em você o mesmo sentimento. Transformar, né, passar por esse processo, é você primeiro parar de se identificar com a situação, tentar dar um passo atrás e olhar para ela de uma nova forma. Isso é ressignificar, isso é transformar, porque enquanto a gente fica olhando para a mesma situação, para a situação da mesma forma, a gente vai continuar ativando o mesmo gatilho, ou seja, o mesmo sentimento, o mesmo ponto de vista a respeito. Eu tenho que dar uma virada ali de chave. Sabe quando você olha para aquela situação e fala, nossa, é isso,
Tipo, não, nada a ver, agora eu vou pensar dessa forma. Porque enquanto você fica apegado ou apegada àquele ponto de vista, aquela visão da situação, é aquela situação e a dor que ela representa para você que vai continuar se manifestando na sua vida. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho ou sozinha. E é aí que a gente pode sim ter ajuda de terapeutas para ajudar a passar por esse processo, para a gente virar essa chavinha, para a gente se transformar internamente e ver aquela situação, aquilo que nos dói, nos machuca, de uma outra forma, adquirir uma nova visão, mudar a minha identificação com aquilo, tá? Então, era só para complementar isso que eu queria falar antes da gente começar a nossa meditação, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês, quem for ficar, né, encontrar um lugar tranquilo, confortável, que não vai ser interrompido, tá? E quem não puder, pode fazer depois, tá? A Cilei tá falando por isso a importância das sessões sociais. E foi essa a minha intenção. Quando eu criei esse projeto com as meninas, foi muito no intuito de ajudar as pessoas que não têm condição, porque eu sei que hoje em dia existe sim, aí, como eu posso dizer, existem muitas pessoas atendendo, né? E existem vários níveis aí de terapias para todos os bolsos, né? E quanto mais a gente, de certa forma, facilitar o acesso, quanto mais a gente igualar, né, para todo mundo poder acessar, todo mundo poder se curar, né? Quanto mais pessoas a gente atingir, melhor, porque a gente vai estar vivendo num planeta melhor, numa sociedade melhor, porque as pessoas vão parar de projetar tanto as sombras uns nos outros, tá? Então, realmente é algo que fala muito comigo, né? De realmente fazer uma coisa que adeque, que abrace a todos, tá? Era isso que eu queria dizer. Então, vamos lá. Fechem os olhos, então, agora. Feche seus olhos. Respire fundo. E comece a se conectar com o seu corpo, com o seu mundo interno. Com esse manancial enorme que existe dentro de você. Com as sensações, os sentimentos, os desconfortos, mas também as potencialidades que você tem dentro de você. Respire profundamente e comece a prestar mais atenção no seu próprio campo, deixando de lado todos os barulhos externos, todas as preocupações, todo o barulho mental. Se conecte e se concentre no centro do seu peito, nesse lugar do seu corpo que representa o equilíbrio. Onde está ancorada a sua alma, que é quem você é de verdade. Respire e imagine-se agora dentro de uma bola de luz dourada. Imagine que ela está toda preenchida com essa luz, com essa energia, e que essa energia te protege durante todo este trabalho, durante toda essa experiência. Essa energia é emanada pelo seu anjo da guarda.
que está fora dessa bola, enviando essa energia para você. Você está seguro e segura para passar por esse processo de integração e cura das suas sombras. Respire. Comece a se concentrar no seu corpo. Perceba se existe algum incômodo ou uma sensação agradável, por que não? Nós somos treinados a buscar sempre o negativo, sempre o desconforto, sempre a dor. E muitas vezes nos esquecemos de olhar, de sentir e de agradecer pelas coisas boas, leves, pela sensação gostosa ao final do dia, não apenas o cansaço. Se pararmos para observar e analisar sinceramente, 80% da nossa vida está bem, está boa. São coisas leves, gostosas, mas nós insistimos em focar nos 20%. Talvez você esteja, sim, passando por uma fase mais desafiadora, em que essa proporção seja um pouco maior, mas mesmo assim, eu tenho certeza que nunca será 100% de sombras, de dores, de desconfortos. São apenas os nossos olhos que foram treinados a perceber o desconforto com mais força. Tome consciência disso e comece a perceber agora, a observar, a deixar que surja na sua mente todas as coisas boas que você tem na sua vida hoje. Tudo que você ama, tudo que você agradece por ter, todas as pessoas especiais, todos os bens materiais ou sentimentos positivos que te visitam cotidianamente. Agradeça pelo sol que te ilumina, pela brisa que bate no seu rosto de manhã, pelo sorvete favorito que você pode tomar sempre que quiser. E se faz tempo que você não toma, é porque você vem focando em outras coisas e deixando de lado aquilo que te dá prazer. Nós estamos na materialidade, nessa vida física manifestada para a gente experienciar todas as sensações, todas as emoções. E todos os dias, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós temos a chance de escolher onde vamos focar a nossa atenção, onde vamos depositar a nossa energia. Quanto mais conscientes estivermos disso, melhores serão as nossas escolhas e melhor, por consequência, será a nossa vida. Respire para integrar essa nova consciência e volte a prestar atenção no seu corpo agora. Eu quero que você imagine, sinta, se conecte ou apenas acredite que metade do seu corpo é sombra, é escuro, acinzentado, você pode ver como você quiser, como uma nuvem escura. Não importa que lado seja, perceba qual é esse lado para você,
que lado está a sua sombra. E entenda que nesse lado estão armazenadas todas as suas dores, todos os sentimentos negativos, de baixa frequência, como a raiva, como o medo, como a inveja. Apenas tome consciência deles, sem julgamento. Perceba, observe que metade do seu corpo contém essa energia. É um campo de armazenamento dessa frequência, de tudo que gera isso. Todos os pensamentos limitantes, viciados, todo julgamento de si mesmo ou dos outros, tudo fica armazenado nessa parte do seu corpo, nesse lado escuro que você tem. Enquanto você renegar esse lado, enquanto você reprimir o que sente, você vai estar negando uma parte sua. E você vai acabar atraindo pessoas e situações que espelhem esse lado seu, para que você possa olhar para ele e você possa aprender a amá-lo completamente. Tente se conectar com esse lado na energia da neutralidade, sabendo que ele serve a você nessa dimensão, porque nós estamos na polaridade e você precisa ter dentro de si todas as energias, todo o espectro necessário para viver essa experiência. Tente sentir gratidão por tomar consciência dessa energia e vê-la como neutra, saindo do julgamento. Gratidão por elas terem te mostrado o que é o contrário disso. Se você não soubesse o que é o medo, você não saberia experienciar a coragem com toda a sua força. E assim com todos os outros sentimentos. Por fim, tente vibrar amor, emanar amor para essa parte sua e diga mentalmente: eu aceito quem eu sou completamente. Eu aceito todos os meus lados, todas as minhas energias e todas as minhas facetas nessa dimensão. Mas eu escolho ficar no meu coração. Imagine agora a outra metade, brilhante, luminosa, potente. Nessa parte, você armazena todos os sentimentos positivos, memórias de momentos felizes, todo o amor, toda a felicidade, toda a generosidade que existe em você. Tudo que há de bom no seu campo fica armazenado desse lado. Se conecte com ele e agradeça pelas experiências que ele proporcionou. Mas entenda que ficar apenas apegado a esse lado, querendo viver apenas as experiências que ele traz, os sentimentos que ele evoca, é negar tudo que está do outro lado e a gente acabou de olhar. O certo agora é você ficar no meio, experienciando com neutralidade o que há de bom
e o que muitas vezes há de ruim, de desconforto, sem se identificar tanto. Porque quanto maior a euforia, maior a expectativa, maior vai ser a queda e a decepção. O equilíbrio é o ponto exato para viver sempre bem nessa dimensão. Imagine agora que no centro do seu peito começa a criar um portal, um túnel que começa a girar, misturando essas duas energias. Elas vão ficando misturadas e abrem um portal de neutralidade, de contemplação, de totalidade dentro de você. E imagine que essa frequência é simbolizada pelo Yin e Yang. Visualize esse arquétipo no centro do seu peito, o equilíbrio de todas as partes, claro e escuro, luz e sombra. Ambos têm o seu valor nessa dimensão. Por mais que neguemos as nossas sombras, elas existem dentro de cada humano. E a gente pode não ter percebido, mas elas trabalham sim para a luz. Elas estão a serviço da luz. Respire. Vá sentindo essa energia de integração, de totalidade, de aceitação de quem você é, completamente. Longe do julgamento da mente, do certo e do errado, apenas sendo quem você é. Respire. E imagine que ao seu redor vão saindo camadas, cascas que você vinha mantendo para esconder as suas sombras. Imagine que você vai se desapegando de ideias, de necessidades, de ilusões que não servem mais ao seu bem mais elevado. Respire e comece a imaginar agora que raízes começam a sair da sola dos seus pés e vão ancorando você, a sua presença, o seu campo, a sua energia novamente no planeta Terra. Imagine essa conexão acontecendo, seu corpo, a sua presença se aterrando novamente. E comece a voltar a sua atenção para o momento presente. Comece a mover lentamente o seu corpo, os dedos das mãos, os pés. Respira. Vai mexendo braços, pernas, pescoço. Quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar para o momento presente, para aqui e para agora, e sentir e levar essa integração daqui para frente.
Tudo bem por aí? Vocês estão bem? Como é que foi para vocês? Sentiram a energia? Espero que tenha dado para conectar aí e que vocês levem esse sentimento para o restante do dia, para esse fim de semana, né? Onde as energias vão estar pedindo muito esse desapego. É normal dar sono, né? Até se dormir não tem problema. Que bom que trouxe insights para vocês, viu? Fico muito feliz, de verdade, que tenha ajudado. E depois não esqueçam, por favor, de acessar os outros materiais, tá? Que eu vou deixar tanto lá no Insight Timer, no meu blog, vou deixar o link depois, tá bom? E também reitero aqui meu convite para quem quiser tanto participar do projeto social com as minhas alunas ou fazer o curso e daí se tornar meu aluno, minha aluna também, tá? E quem quiser se aprofundar nesse tema das sombras, olhar para elas, né, com mais calma, com mais profundidade, também convido a participar do workshop comigo, tá? Beijo enorme para vocês, se cuidem aí, um lindo fim de semana e uma ótima temporada de Escorpião e um mês de novembro cheio de transformações e desapego pra gente, tá? Para todos nós. Até mais. Tchau, tchau.